Tranquilo? Ok? Então vamos dar sequência. Vamos às comunicações, né? Inicialmente, o item A da presidência. Primeiro, quero fazer o registro, também está conosco aqui a presidente Fátima Có, presidente do CREA do Distrito Federal, se juntando aos demais presidentes que também estão aqui conosco. Obrigado pela presença, presidente Fátima. Sempre é importante ter os presidentes de CREA participando aqui conosco. Seja muito bem-vinda. Nas comunicações, eu gostaria de fazer 2 destaques que são muito importantes e que merecem uma menção honrosa aqui e um destaque significativo. Primeiro, a nossa votação pela internet, né? Eu acho que foi um momento histórico do nosso sistema Confea, CREA, Mútuo, e aqui eu quero parabenizar a este plenário que teve a coragem de implementar o voto pela internet, que é uma aspiração antiga do nosso sistema profissional. Isso é discutido, podemos falar com certeza, há décadas, né? Não é uma discussão recente. Isso participou por discussão, por debates, por votações, em inúmeros congressos nacionais de profissionais, que nós realizamos a cada 3 anos, em composições plenárias anteriores, né, em colégio de presidentes, em colégio de entidades nacionais, em precursoras, em CEDER, né, sempre foi muito debatido. E este plenário, neste ano de 2021, assumiu a regulamentação da votação pela internet, né, fizemos um trabalho integrado com a equipe do Confea, principalmente a equipe de TI do Confea e a Superintendência de Estratégia e Gestão, em especial, né, junto com a SAF, pelas licitações. Contratamos a empresa que executou o processo eleitoral, contratamos a empresa que auditou o processo eleitoral, e foi feita uma condução muito tranquila. Tivemos um colégio eleitoral, e depois me corrijam, senhores membros da Comissão Eleitoral Federal, se eu falhar em algum número aqui de cabeça, mas um colégio eleitoral em torno de 60 mil profissionais que estavam aptos a votar. Essa habilitação foi feita pelos CREAs, que tem a respectiva informação da adimplência, né, 30 dias antes do pleito estar adimplente. Nós tivemos com toda a tranquilidade a execução do processo eleitoral e não houve nenhum questionamento do processo eleitoral da votação pela internet. Os questionamentos de praxe no processo eleitoral, de inscrição de candidatura, mas isso independe do modelo de votação. Isso são outras questões e que faz parte de todo processo eleitoral. Agora, sobre a votação pela internet, né, foi muito tranquila. Realizamos em 5 estados, né, só revisitando aqui: Mato Grosso do Sul, Piauí, Roraima e Santa Catarina, né? Tivemos um índice de participação interessante, né? Talvez até esperássemos um pouco mais, considerando a votação pela internet, mas repetimos a média histórica nossa de participação, né, pelo processo eleitoral, talvez um pouquinho acima, né? Mas como a votação pela internet, eu diria, não foi assim significativa. Mas considerando que é uma eleição de conselheiro federal, não envolve os CREAs, não envolve as mútuas, a gente sabe que a mobilização ela acaba ficando um pouco menor, né? Então tivemos toda a tranquilidade. Então eu quero parabenizar aqui o trabalho da comissão eleitoral, né? Todos os membros que participaram, condução do nosso presidente da comissão eleitoral, Ricardo Ludic, do nosso coordenador adjunto, Miguel, e todos os membros que estavam na comissão eleitoral. Estava o conselheiro, se eu não estou enganado, o conselheiro Cadu, conselheiro Laete, né, o conselheiro Renan. Houve até alguma mudança ao longo do tempo aí em função, né, da saída de alguns conselheiros, e o conselheiro Aníbal também estava acompanhando
né, esse processo, que estavam na titularidade. Temos os conselheiros suplentes, conselheiro Laete eu citei também. Conselheiro Laete, conselheiro Cadu, Miguel, Ludic, Aníbal, né, conselheiro Daniel Sobrinho, enfim, todos que participaram, né, titulares ou suplentes, e tiveram momentos diferentes, e não quero ser injusto com nenhum aqui, porque estou pela memória puxando, mas todos os conselheiros que participaram, este plenário aqui também, que tomou as decisões, que fez as votações, e todo o apoio que nós tivemos dos presidentes de CREA, presidente Ulisses, para que fosse realizado. No seu estado, foi um dos estados que foi realizado, né, as nossas entidades nacionais, Marco Aurélio CEDEM, CEDER, precursoras, né, o apoio da Mútua também que tivemos nesse processo, e de todos os profissionais. Então, esse era um dos 2 destaques que eu queria fazer, e parabenizar, porque é um momento histórico. Este plenário deixou registrado na história do sistema Confea, CREA e Mútua essa realização, esse anseio de longa data do processo eleitoral pela internet, né, e que, com certeza, irá permanecer para todo sempre. Então, o ano de 2022, a renovação do terço, ela também será feita pela internet. Lembrando que em 2021 nós tivemos a eleição das escolas de agronomia, das instituições de ensino de agronomia, e sempre era uma grande dificuldade, né, porque os delegados tinham que se deslocar a Brasília para realizar essa eleição. Então, ele vinha a Brasília para exercer o voto, quer dizer, na prática ele vinha só para votar. Né? Claro que se vota é importante, mas o deslocamento era exclusivamente para isso. Com essa votação pela internet, então, ficou muito facilitado, tanto que dos delegados inscritos nós tivemos, se eu não estou enganado, 100% de votação dos delegados inscritos, né, na votação pela internet. Então, no ano de 2022, nós teremos a renovação do terço, serão 6 estados que irão renovar. Vamos ter uma eleição também de CREA, né, não estava programada, mas nós vamos ter que realizar no CREA do estado da Paraíba, em função do falecimento do presidente Aragão. Então, nós temos que convocar eleições, né, considerando que estava no início do mandato ainda, então temos que convocar eleições no estado da Paraíba, que serão convocadas, e muito provavelmente já também será essa eleição de CREA realizada pela internet. E no ano de 2023, no ano das nossas eleições gerais, presidente do Confea, presidente dos CREAs, renovação de terço do federal, né, os diretores das mútuas estaduais, com certeza também será realizada pela internet. Então, esse é o primeiro ponto, e eu queria parabenizar, então, a todos, né, por esse feito histórico, em particular a todos os conselheiros federais que compõem esse plenário no ano de 2021, e a Comissão Eleitoral Federal, que fez com maestria essa condução aí do processo eleitoral. Já citei aqui os conselheiros, me perdoem se eu falei na citação de algum nome aí da Comissão Eleitoral Federal. O segundo ponto histórico que nós estamos vivendo e que esse plenário provavelmente irá debater, e aí eu também quero destacar a importância, é a revisão da Lei 5.194. Né? É importantíssimo que a gente faça a modernização da nossa lei. Eu acho que é um momento histórico importante que nós estamos vivendo, e esse plenário vai ter a oportunidade de fazer esse debate, provavelmente ainda nessa sessão plenária, porque consta em pauta o relatório do grupo de trabalho. Então, eu quero parabenizar inicialmente o trabalho que foi feito no GT da 5.194, que encaminhou um relatório com a participação de vários segmentos. É um tema difícil, é um tema que gera bastante discussão, porque tem leituras diferentes. O assunto foi analisado pela CAIS e deve ser apresentado aqui em plenário. Mas eu queria, da Lei 5.194, além de parabenizar todo o trabalho que foi feito, destacar 5 pontos que nós estamos recebendo muitas contribuições, muitas sugestões e muitas críticas.
E vou me limitar a 5 pontos que eu vou registrar agora e depois para os senhores conselheiros, com toda tranquilidade, poderem avaliar. A primeira, os tecnólogos estão aqui conosco, que o deputado relator, né, até eu fiquei um pouco triste com isso, porque o deputado relator tinha um compromisso de que ele só apresentaria o seu relato após a entrega oficial do CONFEA, mas Congresso Nacional é assim, deve ter outras forças que tenham atuado, né, não somos só nós que estamos atuando lá, e o deputado relator já apresentou o seu relatório, né? Então, quando nós entregarmos o nosso relatório, talvez o deputado relator possa rever o seu relatório, ou nós vamos ter que dialogar com outros deputados para que possamos fazer as emendas necessárias. Aí, depois de aprovado aqui, a gente vai verificar a maneira de conduzir. Mas neste relatório que o deputado já apresentou, ele não considerou uma decisão já tomada por este plenário. Já tem uma decisão plenária que coloca que o nosso plenário é composto de 30 conselheiros federais, ele reduziu para 29 e excluiu os tecnólogos, né, da composição plenária. Então, nós precisamos recuperar essa vaga dos tecnólogos e colocar um número múltiplo, né, de 3, considerando que é a renovação do terço. Então, 29 conselheiros federais vai complicar até a nossa renovação do terço, além de não contemplar a participação dos tecnólogos, né? Então, isso é um ponto que nós precisamos debater, e aí, oportunamente, quando a CAIS pautar o assunto, tenho certeza que isso entrará em debate, e já temos uma decisão plenária, né? Foi surpresa para nós, nem essa decisão plenária ter sido respeitada pelo deputado. O segundo ponto, e que nós estamos sendo muito questionados, e eu queria uma reflexão profunda dos senhores conselheiros federais, é essa entrada de profissionais estrangeiros, como está formatado. Da maneira como está formatada, vai ser desnecessário qualquer acordo bilateral nosso de reciprocidade para a mobilidade profissional. Por quê? Porque o profissional estrangeiro poderá entrar quase que livremente aqui conosco, e nós não poderemos entrar no mercado dos seus países. Então, os acordos de reciprocidade ficariam extremamente prejudicados. Então, toda a discussão que nós estamos fazendo com a comunidade de países de língua portuguesa, com Angola, né, com Cabo Verde, cônsul Fred, que está aqui conosco, né, com Bolívia, dentro do próprio Mercosul, né, que nós estamos fazendo, ela ficaria prejudicada, porque nós não teríamos mais força para negociar bilateralmente ou de maneira coletiva com alguns blocos, acordos de reciprocidade da mobilidade profissional, porque nós já vamos ceder em tudo pela lei. Então, não seria necessário nós fazermos esses acordos. Inclusive, o acordo com a Ordem dos Engenheiros de Portugal, né, se Portugal resolver romper, nós só vamos ter a entrada de estrangeiros e nós não poderemos acessar. Então, é um item que nós temos que ver com muita cautela, essa questão dos profissionais estrangeiros, né, e apresentar alguma redação alternativa, até porque a redação que está lá é exatamente a redação que foi apresentada pelo Ministério da Economia, né, não foi feito, até onde eu tenho conhecimento, nenhuma alteração pelo deputado relator, e eu entendo que ela não é adequada para os interesses nossos, principalmente no sentido da reciprocidade, né? E a reciprocidade, claro que não dá para constar em lei, porque depende de outros países, mas deveria trazer para o CONFEA realizar acordos de reciprocidade para agilizar a entrada de profissionais estrangeiros, para que a gente possa garantir a reciprocidade, né? Então, esse é um ponto que nos preocupa bastante. Um terceiro ponto que nos preocupa bastante, aqui tem vários presidentes de CREA, é essa redução grande que vai ter nos plenários dos CREAs, com as instituições de ensino, de engenharia e da agronomia. A proposta apresentada pelo deputado relator é a redução
do número de conselheiros que representam as escolas para apenas um por câmara especializada. Nós temos câmaras especializadas que têm um número grande, né, de conselheiros. Há todo um debate se não é muito conselheiro de escola de engenharia, entendemos que esse debate tem que ser feito, se precisaria ter alguma limitação, mas reduzir a um por câmara especializada, tem CREAs que vai reduzir 20%, 30% o seu plenário, né? E aí, do ponto de vista administrativo, sobrecarregaria os demais conselheiros, porque haveria uma redução muito grande, né? E também as escolas que nós sempre tentamos se aproximar, né? Nós encontraríamos bastante dificuldade. Outra questão que nós sempre discutimos, e isso é positivo no projeto de lei do deputado, mas precisaríamos apresentar a nossa versão, é a questão do CREA Júnior. Eu acho que a regulamentação do CREA Júnior é fundamental, e aqui eu parabenizo o deputado por ter colocado, né, o tema CREA Júnior na lei, porém, eu entendo que nós deveríamos dizer como que deve ser feita essa regulamentação, e esse plenário deveria fazer o debate. E o último ponto que eu queria destacar, e aí as entidades de classe têm nos questionado muito isso, e eu sei que aqui todos os senhores fazem uma defesa intensa das nossas entidades de classe, é que nós temos um compromisso, e é um compromisso coletivo com as entidades de classe, de voltar aquele repasse de um percentual da RT para as entidades de classe. E a forma segura, para que não tenha problemas com o Tribunal de Contas da União, é incluir isso na Lei 5.194. Então, se nós pudermos incluir o repasse de um percentual, aí o percentual histórico é 10%, teria que ser debatido qual seria esse percentual, inclusive com os CREAs, para as nossas entidades de classe, para que a gente possa fazer esse debate. Então, esse tema, né, é importante que conste já dessa alteração, porque se nós não aproveitarmos essa oportunidade, qualquer outro projeto de lei específico em paralelo que existir, ele ficará fragilizado, porque agora é o momento da gente mudar no atacado, e não com projetos de lei pontuais. É um projeto de lei de revisão da 5.194. Então, são pontos que eu tenho recebido, senhores conselheiros, e peço desculpas por ter exposto já, mas era a oportunidade que eu tenho a palavra nesse tema, dos presidentes de CREA que têm nos questionado sobre esses pontos, das entidades de classe nacionais, do CEDEM, das entidades de classe regionais, elas sentiram falta do próprio CREA Júnior, né, positivo que está lá, mas precisamos colocar a nossa visão nesse processo. Então, esses 5 pontos que eu queria destacar, teriam outros aí que vão aparecer nos debates, mas acho que esses 5 pontos que os senhores possam já refletir previamente e se entenderem que eles são relevantes, que eles já constem desse documento. Porque uma vez aprovado por esse plenário, nós não podemos nem concordar e nem discordar de propostas que são diferentes. Porque se o plenário entender de mandar uma proposta, um substitutivo ao projeto de lei, o que for diferente desse substitutivo não foi apreciado por esse plenário, seja a favor ou seja contra. Então, nós teríamos que analisar esses pontos aí que eu entendo que são relevantes pelas manifestações que eu tenho recebido, das entidades de classe, dos presidentes de CREA, né, sejam nacionais ou regionais, e eu tinha esse compromisso de trazer isso como sugestão para que os senhores conselheiros federais possam aí apreciar e aí julgar, e se entenderem que é pertinente, incluir aí na decisão final e fazer as alterações. Então, eu quero aqui parabenizar o trabalho que foi feito, né, pelo grupo de trabalho. Eu sei que foram discussões intensas, teve a participação da conselheira Andréia, conselheiro Gilson, agradeço,
teve a participação do Colégio de Presidentes, através do presidente Lúcio, teve a participação do CEDEM, através do coordenador Marco Aurélio, e a participação das câmaras nacionais, através do coordenador, o Lucas, né? Acho que o Lucas de Alagoas, presidente Rosa, acho que o Lucas de Alagoas que participou, né? Então, a gente tinha uma composição do GT criado para pegar esse espectro. A gente sabe que é um tema difícil, que é um tema complexo, né? Não, é difícil ter consenso, isso é o tema que vai para voto mesmo, ele não é um tema difícil da gente ter o consenso, mas agradeço aqui essa participação de todos que contribuíram aí com o grupo de trabalho. Tenho certeza que o relatório ficou bastante robusto, foi apreciado pela CAIS, conselheiro Daniel Sobrinho, e creio que vai ser apreciado aqui por esse plenário. Então, finalizo aqui com essas sugestões para os senhores poderem refletir, se for o caso colocar, na nossa proposta, e aí nós vamos dialogar, não só com o deputado relator, mas com outros deputados, porque nós precisamos ter a maioria para a aprovação desse projeto, né? Até porque o deputado relator, ele já apresentou o seu relato, ele já tem uma opinião formada, né? Claro que não foi com a contribuição do Confea, porque nós não deliberamos ainda, e em respeito a esse plenário, a gente só vai dialogar com o deputado depois que esse plenário deliberar, né? Mas ele deve ter feito suas consultas aí, é um direito dele, e ele pode, logicamente, apresentar quando julgar pertinente. Se ele entender de acatar as nossas propostas, melhor, mas se ele entender que não deve acatar, nós temos o direito de procurar outros parlamentares para que as propostas do plenário do Confea sejam encaminhadas. Então, são dois momentos históricos, né? E aí eu parabenizo a coragem deste plenário, desta composição, de enfrentar o tema da revisão da Lei 5.194 e de enfrentar o tema das eleições pela internet. Então, gratidão a cada um dos senhores conselheiros federais que compõem este plenário, porque são temas difíceis, são temas delicados e, como eu falei, precisa muito coragem para enfrentar. Nem sempre é consenso, mas aí é a riqueza de um órgão colegiado, porque o órgão colegiado a gente vota e o que a maioria decidir é o que é implementado, né? Então, a gente respeita as opiniões divergentes, mas o que a maioria decidir é implementado. Então, parabéns a todos os senhores conselheiros federais. Bom, passo aqui as sequências.